Hoje vamos falar sobre uma figura emblemática, o Ronin, o samurai, o mestre Miyamoto Musashi. Para este vídeo, iremos nos basear no mangá Vagabond, obra que narra de forma fictícia alguns acontecimentos da vida do real Musashi. Nesse vídeo, eu não vou conseguir falar sobre tudo da vida do Musashi, porque é bem longa e bem extensa a história dele, e também é bem longa e bem extensa a saga de Vagabond. Para vocês terem uma ideia, o mangá ele está em hiato há um certo período de tempo. Se não me engano, há uns 5 anos atrás ele entrou em hiato. Ele está pausado e não tem um final até então. Eu quero destacar que a recomendação para este vídeo foi do meu parça Pablo. Então, um alô para o meu parceiro Pablo, meu compadre Pablo. E eu quero deixar claro que se alguém que estiver vendo esse vídeo, se você que estiver vendo esse vídeo, tiver alguma sugestão de tema, pode deixar nos comentários. Olha, fala sobre tal personagem, fala sobre tal pessoa. A gente pesquisa, se não tiver uma noção prévia, para falar, para comentar, porque esse é o intuito do canal. Então, sem enrolação, vamos para o que interessa. Shinmen Takezo e Matahashi na Batalha de Sekigahara, por volta de 1600, um marco para a história do Japão. Batalha considerada a maior do mundo samurai até então. Eu não vou me aprofundar muito na história da Batalha de Sekigahara, porque é um fato que ocorreu de fato na realidade, mas é uma batalha bem longa, bem extensa. Vou me atentar a Takezo e ao seu amigo em alguns detalhes, Matahashi. Mas, primeiramente, é importante destacarmos que o Takezo lutou ao lado do exército derrotado na batalha de Sekigahara. Ele viu o caos, de fato, ele olhou o olho da guerra. Em outras palavras, Takezo e seu amigo Matahashi foram sobreviventes da guerra. Eles fugiram do cenário de caos e voltaram à sua vila de origem, a Vila Miyamoto. Sujos, famintos, com feridas, eles estavam buscando se esconder pela floresta, pelo mato. Eles estavam buscando se esconder até de camponeses, porque os camponeses estavam se aproveitando dos soldados enfraquecidos, ou melhor, dos samurais enfraquecidos, para roubar suas armaduras e suas espadas, pois tinha um valor estimado na época. Então eles estavam se escondendo e voltando para casa ao mesmo tempo. Esse é o cenário que começa Vagabond, o mangá. No entanto, o mangá ele vai se estender e vai narrar um pouco mais sobre a vida do Musashi Miyamoto. Matahashi, o fraco, e Musashi, o demônio. Enquanto Matahashi tentava fugir, se esconder de batalhas em uma atitude medrosa e covarde, Matahashi era o covarde, era aquele medroso, aquele que tinha medo de tudo e de todos. Tanto é que o Takezo, aqui vale uma observação, assim que o Musashi se chamava no início, Shinmen Takezo. Depois ele se torna Musashi. Então o Takezo, ele estava pronto para o combate, ele queria ir lutar, e ele insistiu muito para que seu amigo fosse com ele, até que eles foram para a guerra de Sekigahara. Takezo estava pronto para o combate e fazia jus ao seu nome, ou melhor, seu pseudônimo, Demônio. Eles eram amigos, Matahashi e Takezo, mas tinham vontades e personalidades diferentes. Um era bonzinho e o outro era duro na queda, literalmente. Às vezes acontece algo parecido no grupo de amigos. Existem aqueles mais agitados e os mais calmos. É natural. Parando para analisar, é como se representasse o Takezo o mal e o Matahashi o bem. Musashi, basicamente, ele nesse início do mangá, ele vai cultivar uma filosofia do que ele não tem nada a perder, ele arrisca tudo, ele arrisca até a sua vida, ele não tem medo de nada. E ele fica conhecido como um demônio na sua vila, porque ele era um samurai insano, um samurai que era cabeça de vento, fazia o que lhe desse na telha. Podemos assim colocar nesse sentido. A Vila Miyamoto. Musashi acaba voltando sozinho para a Vila Miyamoto após o cenário de guerra. Matahashi acabou durante a fuga, juntamente com Musashi, eles se envolveram em confusões e Matahashi acabou fugindo para um outro lado, indo para um outro lado, tomando um outro caminho, um outro rumo. A recepção na Vila Miyamoto ao derrotado da guerra Musashi não foi uma das melhores, não foi calorosa. Isso porque o Takezo era conhecido na vila como o demônio. Era uma pessoa, um mala, que vivia nas montanhas treinando e agia com exímia violência com todos, exceto com uma garota chamada
Otsu, sua amiga de infância, por quem ele sempre teve uma queda. Ou seja, o Musashi ele tratava todos com arrogância, ele tinha um ego muito inflado, se achava o melhor, superior a tudo e a todos, isso nessa época, mas quando ele olhava a Otsu, ele ficava com uma expressão distinta, ele ficava com uma expressão de afeição, ele tinha um certo carinho pela Otsu. Nesse sentido, nós vamos ver que os moradores da vila sempre tinham medo do Musashi, o chamavam de demônio, de uma besta, uma fera. Takezo, ele foi recebido de forma não muito agradável pelos moradores da vila. Tanto é que os moradores, conhecendo o histórico do Takezo, de ser um encrenqueiro nato, bolaram um plano para prender o Musashi, para prender o Takezo. Foi um plano bem assim, minucioso, que eles bolaram na hora. Mas Takezo foi mais esperto e tomou um caminho rumo às montanhas, onde ninguém se arriscava a ir. Os populares da vila fazem buscas por Takezo, mas nada acontece, não encontram ninguém. Até que em certo momento, Otsu e o monge Taoquan, pela floresta, caminhando, acabam encontrando Takezo, o demônio visto, e nesse sentido eles o levam de volta à vila. Taoquan, o monge, ele leva Musashi amarrado, e ao chegar na vila, ele deixa Musashi amarrado junto a uma árvore, e ele fica pendurado nesta árvore amarrado. O monge fez isso para dar uma lição em Musashi, para que Musashi pudesse refletir um pouco sobre a sua vida. E isso leva o Ronin à exímia reflexão existencial. Isso leva Musashi a refletir sobre tudo quanto tinha vivido até então. Então aqui nós já vemos uma das primeiras perspectivas de Vagabond e da vida do Musashi. O Musashi ele entra em uma espécie de reflexão existencial e começa a refletir sobre a sua vida, se a sua vida valia ou não valia a pena. E aqui a gente já vê uma parte filosófica, porque Albert Camus vai basicamente iniciar o livro O Mito de Sísifo, colocando a pergunta existencial que a filosofia tanto procura responder: se a vida vale ou não vale a pena. E o Musashi, ele se faz essa reflexão, pendurado naquela árvore, em meio a essa circunstância. Aqui o monge Taoquan estava aplicando uma lição a Musashi, para que ele refletisse sobre a sua existência. E ele reflete sobre a sua existência, mas ele ainda está dominado por um ego muito grande. A vida de Musashi. É importante falarmos sobre a vida do Musashi num todo, desde a sua infância até a sua juventude. Musashi, ele foi um garoto que teve problemas com seu pai. Ele não tinha uma relação muito amigável com o seu pai, e isso foi uma ferida que ele carregou de sua infância até a vida adulta. A sua adolescência foi muito conturbada. Ele seguia um treinamento semelhante ao que o seu pai fazia. Ele ia para as montanhas e treinava com a espada. Começou com espadas de madeira e depois começou com espadas de verdade. É importante destacarmos que o Musashi, já pela sua adolescência, foi tomado pelo ego, pela vontade de ser melhor do que os outros, pela vontade de ser invencível. E logo aos seus 13 anos de idade, ele comete o seu primeiro assassinato. A juventude de Musashi foi quando ele abraçou de fato o caminho da morte, onde ele buscou de fato mostrar sua força, superioridade através dos dotes com a espada. Ele queria ser o melhor, queria ser superior a todos, e o seu ego estava, entre aspas, se inflando cada vez mais. Taoquan, o monge que, entre aspas, lhe deu umas lições de moral, ele foi uma pessoa muito importante. Contudo, mesmo com a lição de moral que ele aplicou a Musashi pendurado sobre a árvore, a gente vai ver que o Musashi, ele ainda não, assim que ele sai daquela árvore, ele ainda não toma um rumo diferente para sua vida. Ele ainda vai, entre aspas, ser dominado pelo ego. E aqui vale ressaltarmos uma das afirmativas, uma das frases mais legais de Vagabond. O Taoquan fala para o Musashi: não olhe somente a folha, veja a árvore, veja a floresta inteira. Ou seja, não era para o Musashi olhar somente um problema. Ele deveria olhar tudo o que estava em volta daquele problema, daquela crise, ter uma noção geral de tudo. E aí nós vemos o Musashi, depois destas lições e outras lições, ele acaba querendo ser o invencível sob o sol. E aí ele segue uma filosofia de vida de matar ou morrer, tentando matar. Ou seja, é matar ou morrer tentando matar.
luta até a morte. Basicamente assim eram as lutas samurais, para mostrar força. O oponente que perdesse morria. E aí o Musashi segue uma filosofia de que ele vai para uma batalha como se ele já estivesse morto, porque ele não teria nada a perder. É interessante refletirmos sobre isso, mas aqui também é como se ele estivesse abraçando o absurdo e colocando a sua vida como um nada. Ele arriscava a sua vida, o que importava era a emoção da batalha. As lutas do Musashi eram, nesse período, apenas com um único objetivo: provar força. E ele saiu pelo Japão, desafiando várias escolas de samurai, para verificar se ele era realmente o invencível sob o sol, o mais forte. Um pensamento muito humano, um pensamento muito medíocre, podemos dizer assim. Querer ser melhor do que os outros, puro suco do ego. É um pensamento que vemos nos dias atuais. Muitas vezes queremos ser melhor do que os outros e não tem um sentido nisso. Somente pelo fato de querer ser superior, querer ser maior, melhor, somente para satisfazer o ego. Assim como Musashi nessa época, perdido pelo ego. Em uma batalha essas batalhas que o Musashi queria se provar melhor do que os outros, ele está perante Inshun e ele está perdendo. E aí, vendo a sua derrota, Musashi ele dá um passo para trás e ele sai daquele cenário de batalha. Ele foge. Mas o Musashi depois volta para uma revanche e ele fala as afirmativas, que ele não fugiu, foi só um passo para a vitória. E ele tem um novo embate, fortalecido e com muita aura, ele consegue vencer o Inshun. Ele tem a vitória. Um novo objetivo. O Musashi, ele sempre, nesse período, estava indo atrás de um novo objetivo. Nunca estava bom. Não estava bom superar o Inshun como um mestre na espada, na esgrima. Não estava bom ser o melhor da sua vila. Não estava bom. Ele queria mais. E aí ele colocou um objetivo em sua mente. E atrás de um dos maiores mestres de espada, Yagyu. E ele queria derrotar o Yagyu. E aí a gente vai ver no mangá que ele chega à região onde o Yagyu mora. Yagyu já é um senhor de idade. E para entrar onde o Yagyu mora, ele precisa passar por toda uma parte burocrática. E ele enfrenta tudo isso. Ele entra lá para conversar com o Yagyu de forma clandestina, aliás. E ele pergunta ao Yagyu: Yagyu, o que é ser invencível? E o Yagyu simplesmente fala para o Musashi: invencível é só uma palavra. E aqui foi uma reflexão muito profunda, pois o Musashi parou em si e ficou refletindo que ser melhor do que o outro é só uma palavra, é só uma afirmação, é só apenas um título e nada vale. Mas o Musashi ainda assim não muda, e a mudança do Musashi vai acontecer um pouco mais pra lá, mas a gente não vai falar isso agora.